E esta noite connosco estão Carmo Afonso, comentadora RTP, e o politólogo Eduardo Pereira Correia. Boa noite, bem-vindos. Carmo, começo por ti e as principais notas ainda sobre o centenário de Mário Soares. Houve uma cerimónia no Parlamento, houve depois uma evocação na Gulbenkian. Luís Montenegro não esteve presente nessa evocação da Gulbenkian. Isso é para ti uma não questão ou gostarias de assinalar e, portanto, quais são as tuas principais notas dessas comemorações? Bom, se vamos falar de ausências, eu escolheria a ausência de Cavaco Silva na cerimónia na Assembleia da República. Acho, de facto, uma... Bom, eu estou a dizer isto e não sei se houve aqui algum impedimento pessoal que eu desconheça, mas se foi uma decisão política, então... Afirmou que tinha dificuldade de agenda. Bom, a dificuldade de agenda não me parece uma boa razão, parece-me mesmo uma afirmação política. E é uma afirmação política muito triste e muito mesquinha, porque é não reconhecer a importância de uma figura como Mário Soares e que está para além de qualquer quesília e de qualquer... Esteve ontem na Gulbenkian e inclusive até fez declarações à RTP bastante dignas, elogiosas da figura de Mário Soares, Cavaco Silva. Bom, mas acho que deveria ter lá estado. Enfim, se fez isso, corrigiu a mão e fê-lo muito bem. Depois, acho que à direita houve 3 intervenções que me pareceram infelizes. Uma esperada, que é a do Chega, a do CDS, a focar no papel que Mário Soares teve na descolonização, por ter sido irresponsável, e depois a pior, e que eu não esperava, é de facto a da iniciativa liberal. Ou seja, a iniciativa liberal parece às vezes que tem assim uma postura mais desempoeirada, mas depois foi buscar um discurso profundamente ressentido e até, não sei, eu diria até reacionário. Foi puxar Macau e ligar isto, sempre ligado a temas como corrupção, e acho que foi uma coisa que não ficou bem. Depois, acho que Pedro Nuno Santos fez no jantar que assistimos ontem, fez um bom discurso. Acho que ele fez um bom discurso. Ele não começou bem, mas o discurso era bom. Agora, isto não consigo deixar de dizer. Outra coisa é que eu não sei se estes bons discursos ainda chegam às pessoas. Eu estava a ouvi-lo e ele falou de igualdade, falou de liberdade, falou de justiça social. Ótimo. Falou também de uma agenda progressista e posicionou o Partido Socialista e o que é o legado de Mário Soares nessa agenda progressista, contra forças, vamos lá ver, conservadoras e reacionárias. E a minha pergunta é, e isto chega às pessoas? Fico com a percepção de que para muitos portugueses este discurso dos valores de Abril e destes bens maiores que já não chega às pessoas. Portanto, as pessoas quererão algo mais concreto? Não sei se a questão tem a ver com ser mais concreto. Acho é que as pessoas, muitas pessoas, atenção, não quero generalizar e não quero mesmo, não quero que seja um mal geral, mas acho que há cada vez mais pessoas que são particularmente insensíveis e até se calhar já não podem ouvir falar de igualdade e de liberdade, como se os valores de Abril não lhes tivessem trazido aquilo que elas esperavam. Eu ouvi o Pedro Nuno Santos e estava a pensar nisso. Este discurso já não consegue incendiar as pessoas e cativá-las. Conseguirá junto de algumas, mas infelizmente, eu digo infelizmente, porque estamos a falar de valores coletivos, acho que não. Eduardo, víamos há pouco o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, com um discurso muito vivo durante muito tempo, naquele jantar que aconteceu ontem, para assinalar o centenário de Mário Soares. Não tinha um discurso assim há muito tempo, Pedro Nuno Santos? É verdade. Eu não ouvi o discurso na totalidade, mas... Mas era bom.
Sim, a Carmo é uma apoiante de Pedro Nuno Santos. Ele tem aí, de certeza, em si uma apoiante. Mas depois do que eu disse. Não, mas eu não vou comentar, porque, como eu digo, eu não ouvi o discurso. Mas há uma outra questão que eu preferia avaliar dentro desta noção, que é a política atualmente, porque vinha um pouco ao encontro daquilo que a Carmo estava a explicar. Eu acho que a política, neste momento, não podemos dividi-la em receptáculos, como acontecia antigamente. Isto é, tínhamos um processo eleitoral e discutíamos aquele processo eleitoral, a seguir passávamos para o outro. Neste momento, a política toda se mistura e só isso é que faz com que nós estejamos a discutir, por exemplo, eleições presidenciais um ano e tal antes, quando ainda falta imenso tempo. E, portanto, é natural, e eu acho mesmo natural, que todos os partidos, desde a Iniciativa Liberal ao PCP, PS, PSD, todos eles, utilizem estes temas, nem que seja o centenário de Mário Soares, para trazer a política viva todos os dias. E foi isso que aconteceu. Isto é, houve um aproveitamento por parte do PS, que é perfeitamente natural, há um aproveitamento pela oposição contra aquela posição de Mário Soares. Fiquei surpreendido agora a ver Manuel Alegre a falar, a fazer um discurso elogioso de Mário Soares. A minha memória dos últimos anos de Mário Soares foram de quesílias muito grandes com o Manuel Alegre, portanto, não era algo que eu estaria à espera, mas porventura a família, peço desculpa, a família socialista achou normal. E depois o facto de cada vez mais os partidos utilizarem estas questões para fazerem uma política constante de todos os casos. Pronto, não esperava que fizessem do centenário de Mário Soares, não estava à espera disso, muito sinceramente. Por acaso é engraçado que, só uma nota, houve um discurso do António Filipe, do PCP, que eu acho que foi ele foi feliz. Ou seja, ele recordou aquele momento em 2006, em que o PCP apoiou, na segunda volta contra Freitas do Amaral, apoiou Mário Soares e que sabemos todos que foi um osso... Em 86. Um osso, sim, peço desculpa, foi um osso bastante duro de engolir. E de facto recordou isso e com pazes. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Isso leva-nos desde logo para duas questões. Isso é interessante. A primeira, por exemplo, do PCP estar em declínio total. Nas últimas eleições, não tanto nas autárquicas, mas nas últimas eleições legislativas, perdeu quase metade do seu eleitorado. Estamos a falar de 6%, de 6 deputados que neste momento tem no Parlamento. Portanto, o PCP logo aí está em decréscimo, não é um grande apoio. E depois temos essa outra questão, está a ver, que a Carmo agora estava a lembrar-se. Nós temos que ver que a esquerda, por exemplo, nem presidenciais, a última vez que a esquerda teve um presidente foi Mário Soares. Aliás, foi Jorge Sampaio. Sim. Os últimos 20 anos, a esquerda não está... Estamos a preparar-nos para 30. Bom lançamento para o próximo tema. Porque este discurso de Pedro Nuno Santos pareceu-me exatamente isso. Pareceu-me alguém que já está a correr para dizer, eu tenho que marcar o lugar. E eu acho que, se calhar, Pedro Nuno Santos tem esse lugar para marcar. Não só nas autárquicas, que é muito importante, tem que ganhar o país autárquico, mas nas presidenciais. Mas a questão é quem é que vai marcar esse lugar. Carmo, parece-te que os nomes que têm sido avançados, uns não dizem nem que sim nem que não, outros já disseram que não, mas a direita está mais ou menos organizada nesses nomes que vão saindo, em detrimento da esquerda. O PS, por exemplo. Sim, acho que à esquerda temos aqui, ou seja, um candidato vencedor à esquerda terá de vir, naturalmente, do Partido Socialista. E vemos aqui no Partido Socialista que não há candidato. Ou seja, percebemos que Pedro Nuno Santos não quer Mário Centeno, percebemos que António Seguro, que também não é caminho. Nem é figura que reúna consenso dentro do partido. Não. E, aliás, não há nenhuma figura, isto é grave dizer isto, não há nenhuma figura no Partido Socialista, parece-me, que reúna esse consenso que seria necessário para a esquerda poder pensar num candidato presidencial ganhador. Isso não existe. E depois, à direita, também não temos as coisas a correr muito bem, porque o que nós estamos a ver, e isso foi bastante confirmado por uma sondagem esta semana, é que o almirante Gouveia e Melo parece muito bem posicionado. E quando eu digo muito bem posicionado, é
Só mesmo aqui uma coisa... Mas atenção, que são sondagens vagas neste aspecto. Em que são vagas. Esta pergunta é colocada às pessoas sem elas saberem contra quem, ou seja, que adversário terá o Almirante. Ou adversários. São vagas, também têm uma amostra que é muito pequena, salvo erro, eram 600 pessoas, ou seja, têm margens de erro gigantes, tudo isso. Ainda assim... Mas ainda assim, nós temos aqui uma tendência que é o Almirante Gouveia e Melo, de facto, tem um caminho seguro e nós temos que ver uma coisa, quer dizer, ele não está assente em nenhuma máquina partidária. Portanto, o que existe ali é uma coisa em torno da persona de Gouveia e Melo, que conseguiu, nesta coisa do processo das vacinas, de facto, passar, e eu acho que com mérito, devo dizer, com mérito, passar uma imagem de grande competência. É justo que assim seja. Ele, de facto, parece-me ser muito competente. Aliás, eu devo dizer, mas era de eu não adoraria, Carmo, era de esperar o não contrário. adoraria que ele fosse presidente, mas eu acho que ele deve, de facto, ele ainda deve servir o país. Ele é um homem que me parece muito competente e depois tem outra coisa que tem carisma. Ele transanda carisma e tem cheiro político também. Agora, que posições políticas tem o Almirante Gouveia e Melo? Eu sei que ele se auto-intitula de, creio que é um centro pragmático, mas isso é muito pouco politicamente, é muito, muito pouco. E de alguma forma há temas que têm sido trazidos ao cotidiano político em termos de temas, dizia eu, que podem favorecer, por exemplo, uma candidatura de um homem como o Almirante Gouveia e Melo? Evidentemente. Ou seja, eu acho que o nosso Primeiro-Ministro está a cometer um erro em 3 níveis diferentes ao assumir este discurso e esta bandeira da segurança e a convocar uma conferência de imprensa extraordinária e uma coisa incompreensível e a meu ver, absurda. E falha em 3 níveis. O primeiro, desde logo, é que claramente não está a conseguir ir buscar votos ao Chega. As sondagens indicam isso mesmo. Portanto, é um falhanço. A segunda obriga-o a ser contraditório, porque ainda esta semana Luís Montenegro veio dizer que, vamos lá ver, a vender Portugal como uma alternativa de investimento estrangeiro, ele deu 2 razões. E as razões eram, primeiro, somos um país seguro, pasme-se, e a segunda, temos estabilidade política e governativa. Ou seja, isto é uma contradição insanável. E depois... E agora concluir aqui relativamente às presidenciais, é claro que este discurso favorece de sobremaneira a candidatura do Almirante Gouveia e Melo, porque isto nada melhor do que um país que vive uma situação, isto é quase uma pré-disrupção, porque temos um problema enorme de segurança, então venha lá um homem da autoridade e da segurança e um homem que sabe organizar filas. Por isso eu acho que é um tiro para todos nós e até para o próprio PSD. Eduardo Pereira Correia, politólogo, como é que olha, como é que tem olhado, como é que analisa esta possível candidatura? Ainda não sabemos, também não o negou, do Almirante. Para mim é fácil, eu discordo totalmente da Carmo. Por uma razão simples. As candidaturas presidenciais são candidaturas suprapartidárias. Isto é, tão acima dos partidos. E, portanto, eu não consigo compreender quando alguém fala em candidatos do PS ou do PSD, porque aquilo que demonstra uma candidatura presidencial é exatamente isso. É estar para além dos partidos, conseguir arranjar um eleitorado que é muito acima disso. E... Isso é um sonho. Não, aliás... Mas o próprio Luís Montenegro já disse que o candidato será militante Não, o candidato do que PSD. o PSD apoiará, que é outra questão muito diferente. Isto é, um candidato presidencial, para conseguir 50% mais um, pelo menos, dos votos, tem que ter, obviamente, mais do que um partido. Isto é, não chegará, neste momento, só os votos do PS ou só os votos do PSD. Terá que conduzir mais partidos. Ora, o que me parece é que é exatamente este facto que traz não só legitimidade democrática à eleição, como obriga também a uma condensação dos votos num candidato. Ora,
quando nós vemos estes protocandidatos, porque é exatamente isso que a Carolina estava a dizer, nós não temos ainda candidato nenhum. Portanto, temos várias pessoas que se aventa. Pronto. Quando temos isto, o que há é uma dispersão dos votos. E quando nós fazemos estas sondagens, é fácil qualquer um evidenciar-se, mesmo que seja por pouco. Mas não temos ninguém verdadeiramente a garantir um voto contra outra pessoa. Porque aí nós passaríamos, então, numa sondagem, por exemplo, de segunda volta, e faria sentido estarmos a comparar essas questões. Pronto. Primeira questão. Segunda questão. O Almirante Gouveia e Melo. Não me interessa muito essa história do pensamento político. É verdade que nós não conhecemos o pensamento político do Almirante. A mim interessa-me mais outras questões, que foi o seu passado. O que é que ele fez? Eu não me parece, muito sinceramente, não me parece nada extraordinário uma pessoa ter no currículo dizer que teve a gerir uma questão de vacinas. Não me parece nada extraordinário. Parece-me mais extraordinário a sua questão de uma vida pública à frente da Marinha, etc. Isso parece-me uma coisa mais relevante do que uma questão de vacinas. Não me parece. Aliás, porque tudo isso transmite para um tempo que não foi nada agradável para nenhum de nós e, portanto, não me parece que isso seja currículo. Ponto número 1. Parece-me mais estranho é que, ponto número 1, ele não faça claramente uma divisão dizendo sou ou não sou candidato, não o quer fazer, mas, por exemplo, continua a alimentar a sua opinião. Esta declaração que veio estes dias dizendo que não pertencia à maçonaria, utilizando, por exemplo, um órgão que era do Estado, da Marinha. Isso parece-me altamente discutível. Mas não estará o Almirante a preparar terreno e a analisar e, no fundo, depois fazer a avaliação se vale ou não vale a pena? Eu acredito que sim. Todos os candidatos fazem isso. Isto é, todos os candidatos estão a medir o pulso Quando alguém do país. não é candidato, claro. Agora, diz que não é candidato. Mas quando Passos Coelho fê-lo, por exemplo. Mas Passos Coelho não o fez. Leonor Beleza? Claro, Leonor Beleza. mas nenhum fez utilizando órgãos do Estado como ele o fez. Ele fez uma declaração da Marinha, dizendo, eu desminto esta notícia que diz respeito a ele. Ora, o associativismo do Sr. Almirante não me interessa absolutamente nada. Isso é uma questão pessoal, que ele vinha aqui à RTP e falava, enquanto cidadão. Agora, quando usa um órgão da Marinha, para mim, já está a entrar por caminhos errados. Depois, surpreende-me ouvir, por exemplo, aquilo que a Carmo estava a dizer, que eu não sabia que a carreira militar passou a ser algo que tinha carisma ou que tem popularidade. Eu não estou a ver nenhum jovem a se sentir atraído por esta carreira militar. Aliás, nem serviço militar obrigatório temos. Portanto, da última vez que eu percebi, o país tinha um problema para cativar as pessoas para o exercício militar. E agora, uma figura militar passou a ser uma coisa respeitada? Não sei. Será que a esquerda vai apoiar isso? Também não sei. Não acredito. A direita, como disse, o PSD já disse que apoiará um candidato que venha e que seja, aliás, até disse, que seja militante. Pronto. E perante isto, eu vou fazer aqui uma coisa... E para terminar? Exatamente, para terminar vou fazer aqui uma coisa que não costumo fazer, mas que eu também tenho opinião, e é só mesmo nas minhas opiniões. A mim o que me parece que eu discordo da Carmo dos candidatos que falou do PS ou que falou que podem juntar a esquerda. Eu acho que a esquerda tem um candidato que se está a preparar e que muito possivelmente podia juntar os votos do PCP e do Bloco. António Vitorino? Não, seria Santos Silva. Seria... Pois, há pouco ia perguntar à Carmo se Santos Silva não seria essa pessoa que conseguisse que à reunir. direita... As últimas eleições não lhe correram nada bem. Só estou a dizer, parece-me que à direita, parece-me um candidato mais natural, Marcos Mendes. Parece-me aquele candidato mais natural, até porque Leonor Beleza está noutras funções, tem mais idade, por exemplo, e Marcos Mendes será alguém que estaria preparado para isso. E depois parece-me que haverá aqui um candidato satélite, será Gouveia e Melo, que eu também tenho alguma questão, que é as eleições presidenciais, eu já disse aqui há tempos isso, são eleições muito caras. Eu gostaria de ver onde é que o Almirante vai arranjar dinheiro para financiar uma campanha presidencial, porque não tendo apoio de nenhum partido, será difícil. Será que poderá ceder a um apoio, por exemplo, do Chega, como já se falou? Não me parece que fosse ganhar base de apoio com o apoio do Chega. Portanto, parece-me que, no fundo, haverão aqui dois grandes candidatos, um da área da esquerda, outro da área da direita, e depois um terceiro com carisma que eu desconheço. Sim, 30 segundos, Carmo. Eduardo, eu acho que estamos no patamar dos factos. Claro. O Gouveia e Melo
tem, de facto, aqui um caminho para andar e é bastante Todos forte. têm. Ou Só seja, falta muito tempo, ou é um ano seja, e tal. Não, mas... E nas presidenciais, quanto não. mais tarde se apresentar, melhor. Sempre assim. Mas eu acho que, Eduardo, estás a desvalorizar. Acho que estás a desvalorizar. Bom. E eu acho que vejo, por exemplo, achei graça, Marcos Mendes, no último comentário de domingo passado, enalteceu as qualidades e disse que o que se quer de um próximo Presidente da República é que saiba criar pontes. Ou seja, de facto, uma coisa que Marcos Mendes poderia fazer Em campanha isto vira tudo muito rapidamente. e que tem talento, falta, de facto, ainda para muito fazer tempo. muito tempo. Mas isto é o anti-almirante. Mas quer dizer, o partido dele não lhe está a ajudar a campanha, devo dizer. Está a pedir um almirante. Carmo Afonso e Eduardo Pereira Correia, muito obrigada pela análise. Boa noite. Obrigada.